um cliente me pediu como se fosse um bunker, assim, uma sala estanque, assim, que ele pudesse sobreviver lá uma semana. Quarto do pânico? Não, é mais que o quarto do pânico. De sobrevivente. É mais que o quarto do pânico. Bunker de contra-invasão zumbi, assim, uma coisa... Um bunker que ele pudesse ficar lá com um sistema de telefone, um sistema de água, um sistema elétrico independente. Mas para qual situação? Guerra nuclear? Quem projeta melhor, o arquiteto ou o engenheiro civil? Esse é o assunto do Em Casa Pode, hoje aqui no nosso estúdio. Estou com a Júlia. Tudo bem, Júlia? Oi, pessoal, tudo bom? E eu trouxe aqui um engenheiro civil, claro, e um arquiteto. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de agradecer a Eletro Rastro, uma loja completa de iluminação, tem 5 super lojas em Curitiba, vende para todo o Brasil. Está aqui hoje com mais uma luminária linda, decorando o nosso espaço. E você também pode comprar pelo site. Bom, os meus convidados são o Carlos Moretti, o Maurício Melara. Maurício Melara, arquiteto, Carlos Moretti, engenheiro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, que bom, obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite. Então, eu já quero começar. Antes, assim, depois a gente fala sobre a carreira de vocês, um pouquinho do currículo, mas eu já quero começar. O que é melhor, arquiteto ou engenheiro? Quem responde? Já começou Solta botando a bola pra fogo. você. Eu acho que não tem essa... Já houve muito essa rivalidade entre arquiteto e engenheiro. Hoje, eu acho que essa relação está bem mais madura. Não existe mais essa contraposição. É um trabalho em conjunto, né? Existem vários projetos. Existem projetos que são da alçada dos arquitetos e projetos para a alçada dos engenheiros. E o grande acerto é conseguir compatibilizar todas essas ciências, né? E fazer com que a obra fique com um resultado positivo. Então, acho que essa realidade já existiu quando as escolas não eram tão definidas, né? Principalmente aqui no Paraná. Inicialmente houve uma escola de engenharia e depois que veio a arquitetura. Então, existia uma sobreposição das profissões, né? E hoje já está bem mais tranquilo, bem mais estabelecido a competência de cada um. Então não tem rivalidade. Vamos lá. Brigas. Assim, esse mito aí, vamos dizer, existia e talvez até existe em alguns lugares ainda, mas eu penso da seguinte forma, e não é porque o Maurício está aqui, que é um parceiro da gente, mas eu acho que quanto mais entrosamento tem entre o engenheiro, o construtor e o arquiteto, melhor para o resultado final do negócio, que é o cliente, entendeu? Então, eu acho que tem que haver uma interação entre os dois. Problemas acontecem com projeto, problemas acontecem com construção. Tem que resolvê-los, e a melhor forma é conversando. Então, eu acho que é a somatória do projeto, do arquiteto, um bom projeto e uma boa execução do construtor. Cada um com a sua visão, cada um com a sua experiência. Exatamente, né? Exatamente, é bem isso. E acho que o grande segredo é chegar numa solução final que atenda a todas as expectativas. Né? Mas, originalmente, o cliente procura quem primeiro? O ideal é o arquiteto. Mas eu tenho vários clientes que vêm através das construtoras, dos engenheiros. Então, acho que depende muito do cliente. Às vezes, ele tem uma relação pessoal com o construtor ou com o arquiteto. O processo todo começa com o projeto arquitetônico. Isso sem dúvidas, né? Porém, tem clientes que vêm através das construtoras. Então, não tem muito uma regra, assim, primeiro você tem que contratar... Não, porque uma construtora uma construtora séria, né? Sim, vai pedir um projeto arquitetônico. Sim, não tem como desenvolver um projeto uma obra sem ter um projeto. Mas antigamente tinha essa rivalidade, se falava... Havia sobreposição das profissões. Em que sentido, por exemplo? Porque diziam o engenheiro projeta feio. E o arquiteto projeta bonito, mas não é funcional. Né? Não é? Não tinha? Estou errada? Que tem um foco maior no curso de arquitetura na questão funcional, plástica, diferente do foco da engenharia civil. Mas isso há muito tempo. Hoje está bem mais tranquilo. Ultrapassado. Está ultrapassado esse conceito de rivalidade entre engenheiro e arquiteto. Acho que há muito tempo eu não sinto isso, assim, de ter uma rivalidade, de ter Mas já aconteceu de um engenheiro ou de um arquiteto ter alguma
encrencar, às vezes, em algum projeto que não saiu bem untadinho, tão Isso é coisa de arquiteto, não vai suavemente? funcionar. Já aconteceu de ter algum atrito por causa dessa ideia? Ó, Ele quer fazer uma coisa e Eu não nunca dá? tive atrito, sabe? O que a gente tem sempre é troca de informações. Uhum. Eu acho que isso que é fundamental. Nós estamos no campo, na obra. Quantas vezes eu não liguei, Maurício? Pô, tem um detalhezinho aqui, ou outro arquiteto, tem um detalhezinho aqui e tal. Sabe? Então, essa troca de informação é muito importante, sabe? Porque os dois ganham e o cliente, que é o objetivo final nosso... No nível de cliente, de trabalho que a gente faz, isso não existe. né? Eu acho isso que marca o momento que estamos vivendo, né? Que é o colaborativo. É uma tendência, porque se você projeta mal, ele vai construir mal, ou vice-versa. Então é inteligente quem trabalha no Colab. Não, e outra coisa, Maurício, não sei se você concorda, mas eu vejo muito isso. Isso é maturidade. Você sabe? vai também aprendendo, acho. né? Eu tô Exatamente. 30 anos fazendo isso. A gente está então, aprendendo se dia a você não- dia. E não a gente souber. vê que cada dia mais é muito importante você ter a parceria construtor-arquiteto, fornecedores, papai. Então, todo um conjunto de parceria. Eu acho que isso é muito legal. E ter uma visão do todo, né? Eu acho sim. que onde acontecem os problemas são profissionais, talvez por inexperiência ou por algum motivo, não têm a visão do todo. Então é importante, tanto para o arquiteto se envolver bastante com a obra, ter essa experiência de obra, O que se chama de envolver? O que seria o ideal? é entender todos os processos da obra, não só o do projeto arquitetônico. Entender de todos os projetos, se aprofundar na compatibilização dos projetos, estar presente na obra. E ao mesmo tempo, da construtora, a parte de execução, respeitar o projeto, entender os motivos pelos quais aqueles elementos estão dessa forma projetados, e não questionar simplesmente pela praticidade de execução. Então, é uma troca que existe aí, mas como eu falei, no nível de trabalho que a gente desenvolve hoje, essa rivalidade não faz o menor sentido. E quem que passa mais tempo na obra, o engenheiro ou o arquiteto? Varia. Sem sombra de dúvida. Bom, eu pelo menos sou assim, né? A gente chama o engenheiro na obra para visitar, veja. para tirar Existe uma né? capacidade de produção, Sim, né? sim. De quantos projetos você executa ao mesmo tempo? Hoje a gente Quantas obras você executa ao mesmo hoje tempo? a gente preza muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Sim. Entendeu? Mas Então, com certeza a gente tem mais projetos em andamento do que obra, né? Então, porque a obra demanda de muito mais elementos assim do dia a dia, né? Precisa controlar o funcionário, precisa fazer a compra, precisa fazer cotação. a cadeia produtiva da obra bem é maior. muito mais, Outra logística. mais complexa, né? E exige uma logística muito maior, tá? Então, isso hoje, já aprofundando um pouco mais lá para frente, né? Isso é um problema que a gente enfrenta hoje, tá? No mercado de uma forma geral. A mão de obra. Não, a cadeia produtiva toda. A cadeia. Toda Isso quer a cadeia dizer, Em que sentido? porque se eu não faço a minha parte, o outro, daí o pintor não faz a parte dele, daí é esse sentido. Você tem sequência de serviço dentro, você tem um prazo para entregar determinados serviços, então, a hora que um atrasa, o outro atrasa, vira uma reação em cadeia. Então, hoje você tem que administrar tudo isso, é algo complexo. E nosso sistema hoje ainda é muito artesanal. É muito eu vou chegar lá e vou rudimentar. perguntar sobre isso. É muito rudimentar. Então, Se a gente constrói. depende de muitas pessoas, É. existe muito desperdício em obra. Aí a gente ainda está num nível de tecnologia da realidade, né, da obra muito além do que pode ser. Né? Ainda se empilham tijolos. Ainda se Não empilha se tijolo. constrói. Sim. Eu vi isso de um construtor. Aliás, você, na tua construtora, na MG, você, Moretti, começou a trabalhar diferente. Você, pessoalmente, tem menos obras, como você falou, mas você acompanha tudo pessoalmente. Isso hoje te faz mais realizado. Olha, eu gosto disso. Eu gosto de estar ali presente. É um sofrimento. Me sana mais dor de cabeça, menos dor de cabeça. Não me faz mais realizado, me deixa mais sabe? tranquilo. Mas você sabe o que eu Tem as vejo? coisas sob controle, né? Isso é fundamental. Na realidade, a gente leva algumas vantagens. Por quê? O que eu vejo que é fundamental nisso, você acaba tendo o cliente como amigo. E acho que você é testemunha disso dos clientes. Você acaba se aproximando demais. A gente da se Sim, relação. são quantos anos, né, que você vai construir ali? E basicamente isso é bom porque é a melhor referência que um futuro cliente vai ter. É a indicação do outro. Então eu tenho, por exemplo, um cliente comum nosso que eu levei um possível cliente na casa dele, tá?
E ele que apresentou a casa dele para o cliente. Eu fiquei de braço cruzado. Ele olhando. vendeu, Ele fez o teu basicamente. marketing. Ele fez o meu marketing. Bem isso. Mas É o esse é o melhor. melhor marketing. Você É o entendeu? boca a boca. Então isso é legal. E outra coisa, transmite para o cliente muito mais segurança. Ele vai na obra, ele pega o telefone e liga para o dono da empresa, que é quem resolve. Sim. Isso hoje nós como consumidores estamos cada vez falando mais com a inteligência artificial. E Demora 5 eu anos acho para isso- chegar numa pessoa de verdade. Você é uma pessoa de verdade? Não. Isso é muito enriquecedor. Eu sou hoje o tipo de consumidora que busca esse tipo de atendimento. Eu não quero ser mais uma, em todos os sentidos. A proximidade, uma coisa que nunca vai, inteligência Uhum. artificial nunca vai. Acho que o Maurício estava até comentando, né, que antigamente você tinha que ter um escritório É. grande, impressionante, com secretários, não sei o quê, e hoje mudou muito, né? Sim, a pandemia fez com que a estrutura física se transformasse, né? Uhum, e hoje o cliente não se importa mais com Não, esse, hoje você não precisa ter com essa coisa, toda todas essa as pessoas pompa. juntas no mesmo lugar, né? Uhum. Principalmente na gente que trabalha com projeto, a produção fica melhor no ambiente da própria pessoa. Então, nossa equipe lá, muitas pessoas estão em home office e não quero que volte também. A produtividade porque a melhorou. produtividade está melhor. Sim. Não é assim, abandonar o escritório. Né? Uhum. A gente tem reuniões, mas não é aquele todo dia, aquele horário, aquela... Pendurar o casaquinho na todas as cadeira. pessoas juntas ao mesmo tempo, todos os dias. Uhum. Então, tem uma dinâmica muito diferente. Né? Já não E- é o caso do Tá Moretti. produzido. Na obra a coisa complica um pouco. Na obra, sim, mas vou te dizer, completando o que o Maurício disse, eu tive há muitos anos atrás uma estrutura enorme, tá? E hoje eu tenho uma estrutura assim infinitamente menor, faturo a mesma coisa ou até mais, tenho menos dor de cabeça, atendo melhor o meu cliente, uma estrutura muito mais enxuta. Você tem controle também, né? Isso é Entendeu? fundamental. O Você teu tem DNA controle do tá processo. ali, não é construir uma construtora com 40 obras, nada contra, Não, mas acho que tem a tua qualidade, são né? O teu olhar. opções. Eu fiz a seguinte opção, só completando, a seguinte opção. Eu administro o dinheiro do meu cliente. E quando você administra dinheiro de terceiros, a tua responsabilidade é muito grande. Você tem que estar prestando conta de tudo. Então, uma coisa que eu prezo muito no meu negócio é isso, é transparência. Então, o meu cliente, ele delega totalmente a mim, porque ele sabe que eu estou fazendo o melhor por ele. Isso é E eu acho- confiança. Porque eu acho que isso é muito legal no processo. Uhum. O que eu acho também, né? Você é o especialista. É opção. Eu não fiz adianta essa, eu ir fiz essa buscar opção. o melhor confiança. preço. E O cliente um não risco. tem essa ideia. Por mais que ele entenda, às vezes, o cliente não sabe, ele vai confiar Não em quem sabe. ele é, né? Sim, É a base. Contratou, no Até porque, dinheiro. geralmente, o investimento é grande, né? Você Sim. vai construir uma obra, nessa área que a gente mais atua aí, de alto padrão, o investimento não é pequeno. Então, a confiança é a base de tudo, tanto para a obra quanto para o projeto. Na relação com o cliente, se não houver confiança, não evolui. Uhum. É. E ele pode questionar, constantemente né? minada essa relação, né? Por vários fatores, vários atores do Muitas coisas podem dar constru errado. business ali é Uhum. muito minado. Uhum. E a confiança, sem ela, a coisa não acontece. Uhum. Bom, vamos falar então quando vocês começaram a carreira. Você é 37 anos, é formado, e você há quanto tempo? 30. 30. Bom. Bom, você Poxa. guri. Gurizão, tá vendo, gurizão aí? 30, só formado. Em cima. 93, cara. 93. Tá bom. Você começou estudando design Eu fiz- fora do Brasil. Não. Eu fiz um ano de desenho industrial. Uhum. Aí eu viajei, fiquei um ano fora, e daí fiz alguns cursos de design. Depois voltei, fiz arquitetura, e daí cheguei a fazer paralelo, arquitetura e desenho industrial ao mesmo tempo. Mas daí não aguentei, fiquei um ano só fazendo isso, e daí terminei a arquitetura. Só arquitetura, você cursou. Daí só finalizei a arquitetura. Por que você começou com o desenho industrial? Na verdade, no ano que eu fiz vestibular, não tinha arquitetura na PUC. Uhum. Eu não passei na Federal e não tinha na PUC. Daí eu acabei entrando em desenho industrial. Mas eu queria arquitetura. Daí eu fiz de novo e aí fui. Uhum. Que legal. E você, Moretti, sempre quis ser engenheiro? Sempre. Sempre. Assim, eu comecei lá atrás, na realidade, engenharia, mas eu comecei em uma engenharia elétrica. Ah, é? E no segundo ano eu vi que não era elétrica, aí fui para civil. E aí
aí tive a felicidade, acho que de fazer uma boa escolha. Tive também a felicidade de já recém-formado trabalhar em grandes empresas, isso me ajudou muito, sabe? Então eu comecei cedo, eu já no último ano de engenharia eu já estava enfiado dentro de prédio, fuçando, aprendendo, trabalhei em grandes construtoras, já fiz bastante prédio já, e aí eu peguei gosto, porque como eu trabalhava muito com arquitetos, né, dentro, numa determinada empresa que eu trabalhei, cada andar era um arquiteto diferente que tinha. Tá? Qual era a empresa? Era Construtora Irmãos Tá. Nossa, grande empresa. Então, eram apartamentos de alto padrão, onde cada andar era um arquiteto. Então, você tinha que lidar com um monte de arquitetos. Coitado. Não, cara, me ralava. Só que aí você foi pegando amizade, pegando gosto, né? Tá com um monte. E eu sempre circulei bem nesse meio, sabe? Eu tenho essa facilidade de lidar bem com a coisa. Peguei gosto e um dia pendurei o chapéu na construtora e falei, agora vou tocar meu negócio. Né? Quando foi isso? Faz tempo. A minha empresa vai fazer 27 anos. Então fazia Puxa 10 vida. que você estava formado. Vai fazer tempo. E aí, acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Vamos contar aqui as coisas de bastidores, né? Ninguém está escutando. Uma coisa que deu errado aí no começo da carreira, uma coisa assim, sabe? Aquelas coisas que todo principiante faz ou que... Você vai aprendendo, né, com os próprios erros, né? Você vai Sim, com a experiência e tal. Uma coisa que deu errado. Deixa eu lembrar. Marete só vai pensando também aí. Uma vez. Nada. Eu vou tirar essa A gente pergunta. tava Vamos tirar, fazendo- porque não dá. Não, eu lembrei de uma coisa que deu errado. A gente tava fazendo A gente fez um projeto, e era um projeto, se eu não me engano, no interior de Santa Catarina, uma coisa assim. E aí nós fizemos um memorial descritivo dos revestimentos. E naquele tempo não era, né, computador, não era... Era na mão, tudo desenhado nanquim. Com Nanquim, papel vegetal, papel né, vegetal. meu amor? Papel Eu peguei o vegetal. começo da computação gráfica, peguei o início. E aí houve um erro lá num número de especificação de um piso. E esse número existia, por azar, existia uma outra cor de piso com aquele número. E o projeto foi assim, e o cliente comprou o piso, isso, o cliente fora, né? O construtor instalou todo o piso, era um piso laminado. Meu bem. E vocês escolheram uma Eu cor escolhi muito madeira, diferente. daí eu cheguei lá, tava branco o piso. Mas não é possível, é madeira, e não é branco. Daí vai pegar lá o memorial, tava no último número. Era um 2, virou um 9, alguma coisa assim, porque, pela referência do número. Né? Meu Deus. Aí, Que sorte. o que você tem que fazer? Você tem que encarar o problema, né? E como foi resolvido? Não, eu fiquei com o piso, não, me dá esse piso, erro nosso, a gente assumiu o erro, a gente bancou o outro piso e acabou, você não pode fugir dos problemas, né? Verdade. Assume o erro, deu errado, peguei o piso, coloquei lá em outro lugar, sei lá o que eu fiz, eu vendi para um amigo, fiz um rolo, mas foi um númerozinho no memorial descritivo, Um detalhe. Então, negócio que deu errado. A partir dali, os checklists foram se tornando cada vez mais severos. É aprendizado, como Você vai você aprendendo, diz. lógico. Não tem ninguém que não tenha errado. E você, Moretti, construiu assim, casinha do cachorro sem porta de entrada, essas coisas? Bom, acho Casa que... fora de nível, fora de Não, prumo. Ah, isso é grave. As pancadas são maiores aqui. Eu sei. Não é só um piso. Não é só estético. Como eu já disse lá atrás, o engenheiro ele não está presente o tempo todo na obra. Então você passa, explica, entenderam, vai para a próxima, né? E às vezes você volta, mas peraí, por que não fizeram desse jeito? Né? Então acontece. Agora sim, completando o que o Maurício disse, errar, todo mundo erra. Pô, o ser humano muita erra. gente, é muita informação. E quem não erra não aprende. Exato. Pô, isso é um ditado que eu aprendi assim, é uma grande verdade. E só erra quem se aventura. Quem tem Entendeu? coragem, né? Exatamente, quem tem coragem. Então, pegue aí grandes empresários, bilionários, todos erraram na vida e continuam errando. Não, tem um Sabe? amigo meu muito próximo, olha o que aconteceu. 2 terrenos ali perto do Parque São Lourenço. E os dois, tamanho igual. Ele construiu no terreno errado, que era de outro proprietário. A construtora construiu, a culpa não era da construtora. Eu já vi isso também. Você já viu? É muito comum. Não é que é comum, mas já ouvi. acontece. No meio a gente... Ouve. É. Resultado, a pessoa não aceitou, o proprietário do terreno onde ele construiu não aceitou fazer a troca. Ele teve que demolir? Ele teve que demolir e construir no dele. Nossa.
Essa história tem uma igual do Tim Maia. Tim Maia fez isso, construindo o terreno errado. Coitado. Do Tim Maia. Gente, Então, Aí é acontece. complicado. E daí quem que arcou com o prejuízo? Eu não me Ele, lembro do fim da história, Não foi a da biografia construtora? dele, Não, mas essa foi ele. história... Eu acho que eu já vi isso. Agora, sim, o erro, vamos dizer assim, nós, às vezes, na obra, cometemos erros. Como orientador, como o elemento que vai ter que explicar tudo, tomar decisões. Mas os erros maiores eles acontecem na produção, na mão de obra. E aí sobra para a gente. Então, o que é interessante? Errou, tem que assumir, jamais correr. Então, por que eu fiz a opção de ter menos obra? Para mim, ter um controle maior disso. Então, hoje, eu praticamente tenho poucos erros. Acontece alguns, ainda Claro. acontece. Tá? mas é o teu olhar. Mas com isso a gente diminui muito erro, a gente controla muito mais desperdícios dentro de obra, a gente não trabalha com estoque em obra, então você estando presente ali, você sabe tudo o que está acontecendo. Então tudo isso reflete no custo final do metro quadrado do cliente. E a experiência também, né, gente? Exatamente. Você vai aprendendo. 30 Você vai anos. fazendo a mesma coisa, você vai aprendendo, vai minimizando os erros, Exatamente. né? Sim. Agora a gente sempre vai errar, sempre. Só que a ideia é diminuir ou errar cada vez menos. Sim. Onde que está a maior Mas o fragilidade? erro sempre é do engenheiro, nunca do arquiteto. Então, e o engenheiro Vamos diz que ver. é Há controvérsia. o engenheiro diz que é o arquiteto. Isso aqui, não é, Ju? Um fica botando a culpa no outro. Vamos marcar isso, tá bom? Esse arquiteto projetou essa porta que isso aqui não vai funcionar. Não, Não, tem esse rixa, mas o engenheiro erro que sempre é do engenheiro. Vou anotar, tá? Viu? É bom que eles estão se soltando, daí a verdade vai saindo. Mas a gente sabe disso nos bastidores. Qual é a maior fragilidade hoje quando vocês vão construir? Onde é que está? Está nessa mão de obra que não é especializada? Está no cliente, às vezes, que quer economizar? Qual é o ponto que o negócio, às vezes, não dá certo? Uma fragilidade é um conjunto, eu acho. Não tem um elemento, se fosse isso, diferente, tudo ia ser perfeito. Não tem um Não, ponto cada fraco. Não tem uma processo, regra. cada processo Não tem. é um É único. desafio. É. Né? Às vezes você pega lá um terreno muito difícil, muito com uma insolação ruim, com uma topografia ruim. Às vezes você pega um cliente muito indeciso e por mais que você oriente, guie o cliente, ele demora para ter uma segurança e tomar decisão, demora nas decisões. Às vezes a legislação não ajuda, tem muitas restrições. Então, cada processo, cada projeto tem seus desafios próprios, né? Então, eu não diria que existe um elemento assim, É o todo. específico. Você concorda? Cada Concordo, projeto é uma assim, história. é isso aí, completando. Cada obra é uma história diferente. Às vezes, uma escavação muito grande que tem que fazer, e o terreno tem muita água. Coisas que Então, você descobre no você vai decorrer. Vai surgindo. O que é importante é você estar atento àquilo ali, tentar antecipar o problema. Está capacitado para resolver também, né? Exatamente. Entendeu? Então, hoje eu tomo decisões hoje, soluções técnicas, muito melhor do que eu tomava Entendo. há 5 anos atrás, porque eu tenho um pouco mais de experiência. Daqui 1 ano, 2 anos, eu vou ter muito mais experiência do que eu tenho hoje. Então, eu acho que isso é legal no processo. E isso não é comigo. Maurício é a mesma coisa, porque são terrenos diferentes, clientes diferentes, projetos diferentes, tempo, legislações, tudo. Então, cada obra é uma história diferente. Você trabalhou no IPUC ou foi consultor do IPUC, o Instituto? Há uns 17 anos, um dos presidentes do IPUC me chamou para trabalhar lá como diretor executivo de projeto. Eu estava com o escritório, né, a todo vapor já, e eu tive essa experiência lá com ele de acho que uns 9, 10 meses, foi uma coisa relativamente rápida, assim. E lá a gente desenvolveu muitos projetos. De Eu que tentei trazer a dinâmica da iniciativa privada para o departamento de projetos. Claro que foi muito rápido, também não deu para fazer muita coisa, mas nós fizemos várias escolas, hospitais, unidades de saúde. Com a iniciativa privada? Não. Eu aí disse era que pelo eu tentei PUC. trazer a dinâmica do a escritório de dinâmica do arquitetura escritório. dentro de um órgão público, né? Uhum. Mas aí começou a ficar complicado de se dividir nas duas atividades, até porque o escritório estava indo muito bem e eu sempre priorizei o escritório, né? E o presidente do IPUC, que era o meu
colega de turma, acabou saindo, né? Acabou a gestão. Quem era o presidente? Era o Clodoaldo Pinheiro. Uhum. Ele acabou saindo e aí eu fui junto. Foi uma experiência assim rápida, mas foi bem válida. Fiz bons amigos lá até hoje e foi bem legal. Então, Me dobrei em 2 para conseguir atender as 2 atividades. imagino. Como você vê a cidade hoje? Do ponto de vista do arquiteto, do caminho que está se adotando, da verticalização dos condomínios, E até das normas, né? normas. Curitiba é uma das seguidas. cidades mais bem resolvidas do país, né? Continuamos nessa linha? Continuamos nessa linha. Nossa legislação é extremamente bem pensada. É óbvio, né? Você não consegue, com uma legislação urbana, atender todo caso a caso. Tem melhorado cada vez mais, os processos de aprovação têm melhorado, a velocidade de aprovação tem melhorado. Ainda existe muita burocracia, ainda existem muitos problemas, arestas a serem acertadas, mas hoje eu diria que o sistema de aprovação da cidade está muito melhor do que já foi. Já passei por situações assim inacreditáveis e hoje isso não acontece mais. Está tudo digitalizado. De sumir o projeto, de interpretar uma coisa completamente errada. Mas isso lá atrás, hoje está muito bem, está bem mais resolvido. A gente ainda tem dificuldades, ainda há uma distância entre o tempo da iniciativa privada e o tempo do poder público, né? Sim, sim. Mas está diminuindo, está mais fácil aprovar. Eu acho que nesse sentido a cidade está bem melhor. Agora, urbanisticamente, Curitiba, para mim, é a melhor cidade do país. A gente tem um planejamento que herdou, né, de grandes arquitetos e planejadores urbanos, uma estrutura básica para a cidade que até hoje se reflete em qualidade de vida, em mobilidade urbana. Então, a gente ainda tem a gente ainda desfruta desse legado, né? Você acha que vai continuar? É difícil, né? O crescimento está cada vez mais controlado. A gente tem uma forma de crescer, né? Tem um pensamento. Isso. Então, a nossa legislação realmente ela é efetiva, né? Claro, com todos os seus problemas, mas eu acredito que a gente tem uma estruturação boa. Outros problemas, como cidade, como segurança, isso não é da área urbanística, assim, se mistura, obviamente, na vida do cidadão, mas no que se diz respeito ao sistema viário, à legislação urbana, eu acho que Curitiba é bem avançado. Nossa, que bom, né, sabermos disso. E você, Moretti, como é que você vê a cidade hoje, assim? Por exemplo, o tamanho dos terrenos para construir, distanciamento Bom, como construtor. Essa área eu não me meto muito, mas o que eu tenho visto é que a gente, na parte de produção lá, o terreno está cada vez mais escasso. No centro, porque Curitiba, nos bairros mais centrais Curitiba ou em toda a Curitiba? Curitiba cresceu e está crescendo, não para. Curitiba, eu acho que hoje é uma ilha de prosperidade dentro de um país que não está essa maravilha. Então, a gente vê pelo número de lançamento que está tendo na cidade, imóveis de alto e altíssimo padrão. Tá? Então, para prédios, com a mudança da legislação que foi feita, né, Maurício? O plano diretor que foi mudado, né? Então, tem faixas na cidade hoje que está se demolindo casas de altíssimo padrão para fazer prédios. Nossa, né? é verdade. Perto de onde eu moro, no Água Verde, tem umas 3, 4 que eram casas antiquíssimas, lindas. Exatamente. Então isso está acontecendo, tá? Os preços dos terrenos estão exorbitantes, enfim. Mas o que a gente tem visto também, condomínios horizontais, está bem limitado terrenos, e com isso, cidades no entorno também estão crescendo com isso, né? Então, eu vejo assim, Curitiba hoje é uma ilha de prosperidade. Eu estava em São Paulo esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa que é do ramo, lá em Alphaville, eu fui para São Paulo, e o cara me perguntou justamente isso. Ele falou, porra, aqui tá uma encrenca, para não falar outro nome, né? Então, eles estão num processo meio complicado em São Paulo, tá? A velocidade de venda caiu bastante, tá? Então, a hora que você começa a trazer isso para cá, Curitiba hoje é referência no Brasil e no mundo. E a gente sempre teve, eu vejo do meu lado, a felicidade de Curitiba ser administrada por técnicos. Uhum. Então, isso é um diferencial para nós. Uhum. Então, sempre foram pessoas que gostam da cidade, que pensavam na cidade, são
políticos Isso. um pouco mais Cuidadosos. com a cidade, sabe? Isso a gente tem essa felicidade aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre as técnicas, os materiais que vocês utilizam hoje. Alguém que está aqui nos assistindo ou ouvindo, o que vocês recomendariam hoje? Porque tem tanto sistema construtivo, tem tanto material, não precisa ser necessariamente de alto padrão, que é a área onde vocês atuam. É isso que eu ia dizer, cada projeto tem uma vocação, né? Cada projeto tem um partido arquitetônico que muitas vezes passa pelo sistema construtivo, né? Você vai trabalhar num lugar mais distante, numa topografia mais complicada, é um tipo de sistema construtivo. Você vai trabalhar até os recursos, né? Podem estar mais próximos ou não. Então, acho que não diria que existe uma técnica que a gente usa. A gente adapta a situação do projeto, né? As condicionantes do projeto à nossa opção pelo sistema construtivo. Agora, de uma maneira geral, assim, a gente sempre escolhe materiais resistentes, materiais que tenham todos, né, testados. Hoje a tecnologia está muito avançada nesse ponto, né? Então é difícil achar um material com qualidade baixa, assim, né? Essa gama de materiais que a gente pode trabalhar, acho que é um grande desafio. Você saber conseguir otimizar cada especificação com o teu projeto. E você, Moretti, concorda? Eu acho que é bem isso aí, sabe? Você tem métodos construtivos, mas Cada caso é um caso. cada caso é um caso ali, mas o que eu acho que é fundamental em tudo isso é a gente sempre procurar um material que vai dar menos manutenção, um material mais específico para determinado lugar que ele vai ser usado. Sabe? Então, eu vejo muito esse lado prático, eu que estou no dia a dia. Porque quando dá o problema, o cliente não liga para o arquiteto. Ele vai ligar. Liga. Olha aí, ó, Você que é um dos validade. casos raros que liga. Mas normalmente o cliente liga. Pô, você pro construtor. especificou isso aqui. Lembra que eu te ofereci outro, só que... Sabe? Então tem muito disso. A gente tem que ver o lado prático da coisa. Por quê? O arquiteto projeta da melhor forma possível, a gente tem que construir da melhor forma possível. Então, você tem materiais e materiais. E tem algum material que você foge, não gosta de usar? Ou Não, que já cada viu? caso é um caso. Não tem. Tem material que não vai bem numa coisa, num lugar, ele vai bem em outra, sabe? Isso é o que o Melara falou. Eu tenho tentado fugir dos revestimentos, assim, que não sejam renováveis, né? Grandes mármores e pedras jazidas, assim, que vão acabar. Acho que isso não faz mais muito sentido. Não faz sentido. Né? É bem isso. Madeiras que não sejam certificadas. Esse tipo de Cuidado de cuidado, sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Sustentabilidade. Os teus clientes, vocês percebem que os clientes estão mais conscientes de uma maneira geral? Não É tem mesmo? Como, não tem Que bom. como você não trabalhar dentro de um Não conceito de Não só dentro sustentabilidade. dos materiais, Da mas obra, de tudo, né? principalmente consumo de água, Desperdício em obra, desperdício, geração de sabe? energia. Então, eu acho que isso é legal. E é uma coisa que a gente fica bem atento. Então, hoje você já tem empresas que se preocupam com isso. Por exemplo, ferragem de obra. A gente não monta mais ferragem em canteiro de obra. Existem empresas especializadas que você manda o projeto, ela prepara toda a ferragem tua, já vem soldada, montada, então o desperdício de obra é zero de ferro. E você paga mais barato do que você comprar o material, pagar a mão de obra e montar na obra. Então, o construtor também tem que estar atento a isso, tá? Porque existem pequenos diferenciais, pequenas situações que, somando no final da obra, você tem alguns diferenciais de custos. Então vamos para essa pergunta aqui. Construção boa é construção cara? É bem provocativa, porque Não. vocês trabalham com alto padrão. Uma casa popular pode ser boa? Sem dúvida. Com certeza. Construção boa não é construção cara. Exatamente. A gente atende bastante esse segmento aí de alto padrão, mas não é só isso que a gente faz. Né? Uhum. Então, eu acho que um bom projeto não depende do custo dos materiais. Entendeu? Aliás, até o contrário, né? Com materiais
nobres e caros, é muito mais fácil você conseguir um resultado positivo do que você trabalhar com um orçamento menor. Aí entra a criatividade, daí entra o teu conhecimento, a tua experiência. Então, acho que é o contrário. Um projeto bom é aquele que não é caro. É um projeto bem feito, bom gosto. E você não precisa ter materiais caríssimos. Exatamente. Para ter um projeto que tem uma linguagem, uma personalidade, tem um partido arquitetônico definido, não seja uma coisa gratuita. Eu vejo que você tem uma linha no escritório, a gente sempre pergunta isso e questiona na revista também. Quem contrata o Maurício Melara pode pedir qualquer estilo ou o Maurício Melara tem uma assinatura? Veja, ao longo desses anos a gente acaba desenvolvendo alguma linguagem própria. Né? Você acaba, o projeto ele é autoral, né? Ele tem um viés artístico, né? E isso é muito pessoal. Agora, isso não define o teu partido arquitetônico. Né? Então, a gente trabalha com materiais rústicos, trabalha com materiais mais tecnológicos. O que define a tua linguagem é o partido arquitetônico daquele projeto. Então, você não faz casa com telhado. Eu já fiz várias casas com telhado, mas dentro da minha linguagem. Então, mas, né, de uma forma ou de outra, a nossa linguagem acabou sendo um pouco mais contemporânea e os clientes já procuram por esse lado, né? Já tem uma afinidade. Mas eu não gosto desse rótulo e você só faz isso. Entendi. A gente projeta desde uma cadeira até um edifício e da maneira mais... a gente procura o partido arquitetônico que mais se adapta àquela situação, àquele cliente, àquele orçamento, àquele terreno, àquela insolação, àquela vizinhança, aquele entorno. Mas, claro, com seu viés. Com a nossa visão, artística, com a nossa bagagem, com a nossa experiência. Eu queria saber também se você concorda com isso, assim, você vê que os arquitetos hoje não estão só com um estilo? Você percebe isso hoje? Ou... existe. Alguns arquitetos têm uma linha de trabalho. Então, por exemplo, você chega em algum lugar, eu acho que essa casa é do Melara, eu acho que essa casa é de fulano. Sabe? Então, tem mais ou menos. Mas dentro disso, é o que o Melara falou. Cada arquiteto procura criar o teu estilo próprio, tá? Mas conciliando aquilo que o cliente quer. Ele não vai enfiar a goela abaixo, né, Maurício? É uma troca, né? O cliente é muito participativo, né? O cliente é muito participativo. Agora, uma coisa que é muito legal. Um bom projeto, só desculpe falar, um bom projeto parte de um bom cliente. Que legal. Entendeu? Então, não adianta você ser super e o cliente não te der espaço, não te oferecer oportunidade, não confiar e não acreditar em você. Então, um bom resultado final é um processo. Um bom cliente, um bom arquiteto e um bom construtor. E completando isso que você está falando, é um negócio muito bacana. Hoje no mercado se agrega valor ao autor do projeto no valor do metro quadrado para venda. Como se fosse uma Demorou assinatura de... Isso, mas isso já está acontecendo. Já. Então, tem vários profissionais do mercado, aqui em Curitiba e fora principalmente, né? Você pega São Paulo, por exemplo, e aqui está começando a acontecer muito. Eu já vi anúncios de imobiliárias. Eu já vi também. Projeto Maurício Melara, por exemplo, projeto fulano de tal. Isso agrega valor. Por quê? É um projeto bem pensado, bem resolvido. Não, é incrível. Eu quando visitei apartamentos aí para comprar para uma pessoa, eu sabia identificar. Por conta da distribuição do espaço, do estilo. Não é um carimbo. Aquele carimbo que você vai carimbando. Né? Exatamente. E aí não me interessa quem vai morar aqui. Não. São coisas que fazem sentido, que também são profissionais que estão aí há mais de 30 anos no mercado, que têm essa maturidade, não desmerecendo ninguém. Sim. Mas já erraram, já tem aquela competência. Eu queria saber, o cliente muda muito o projeto depois que a obra está sendo construída? Essa é a pior situação, né? No meu caso, não muda muito. Assim, a gente insiste em amadurecer bem o projeto. Insiste em mostrar com computação gráfica, com perspectivas, com reuniões, para que o cliente entenda o que vai ser feito antes de ir para a obra. Eu acho que esse é um ponto extremamente divisor entre uma obra vai dar certo ou não.
Mas você tem Enquanto que a gente nível? está projetando, tudo é possível. A gente pode ir alterando, pode ir mexendo até achar que chegamos no ponto O certo. papel aceita tudo, né? Depois que vai para a obra, a coisa fica bem mais complicada e cara. E eu procuro sempre colocar isso para os clientes, né? Se você não está seguro aqui, vamos trabalhar um pouco mais, vamos até o final, para que quando a gente aprove, tem todo o processo de aprovação também, pensa, se aprovar uma coisa, depois querer construir outra. É extremamente oneroso e muito desperdício de tempo e de materiais. Então, a gente procura fazer com que o cliente esteja extremamente seguro do projeto. Tanto que eu digo, ó, dos nossos estudos não tem limite, não tem número de estudos. Nós vamos até vocês estarem seguros que isso aqui vai ser construído. Isso diz respeito a todos os detalhes, por exemplo, agora eu pensei que eu vou colocar uma coifa aqui mais do lado direito e daí lá do outro lado. Também não é assim uma coisa 100%. Não, eu quero dizer assim, não. onde o projeto Existem pequenas arquitetônico... adaptações. Quanto menos mudanças, melhor. Quanto mais você conseguir definir no projeto e ir para a obra pronto, melhor é a obra mais rápida, mais barata. Uhum. Agora, existem algumas questões aí que você não consegue dominar. Por exemplo, a obra leva o quê? 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronta. Nesse tempo aparecem outros materiais, lançamentos, até outras necessidades. Entende? Então, isso a gente tem que achar uma forma de atender na obra. Mas aí é mais tranquilo, né? Não Difícil são quando alterações estruturais, grandes. não são alterações pequenas. Assim, Normalmente lembrei. acabamentos, né? Um Normalmente acabamento, isso, eu queria né? mais uma tomada aqui, É. eu queria Sim, sabe, isso coisinhas pequenas que é tranquilo de resolver na obra. Uhum. Agora, a definição do projeto, o partido arquitetônico do projeto, a materialidade, os materiais essenciais que a gente escolheu para a obra, isso é difícil de ter alteração. E é interessante. Os clientes até tentam, né? Eles sempre estão questionando, né? eles Vai da até tua... tentam. Pela insegurança, né? De saber que está fazendo a melhor escolha. Mas você sabe uma coisa que eu observo, pelo menos, que a gente está lá no campo, enquanto você está mostrando o projeto, o cliente, nossa, que bonito, isso e aquilo. Às vezes você vai e executa, mas peraí, não foi isso que eu pensei, eu tinha entendido outra coisa. Às vezes acontece isso, aí você tem que pegar, explicar para o cliente, fazer ele imaginar aquela situação, sabe? Então isso é um papel que eu tenho, por exemplo, como eu estou na obra, de pegar aquilo que está no projeto e fazer o cliente visualizar aquilo no espaço. Hoje você tem muito mais recursos E para isso. exatamente. Né? Hoje a computação gráfica. Você tem Sim, você coloca a luz certa, realidade atual. o ambiente. Você consegue visualizar tudo. O cliente anda por fora, dentro da obra, né? Então, isso facilitou muito, né? Antes era desenho, perspectiva, mão, lápis. Marcar no chão, o teu quarto vai ter esse tamanho aqui. E ficou mais fácil, mais rápido, mais barato você ter acesso a essas tecnologias, né? Então, hoje é difícil o cliente não entender o que vai ter, o que ele vai não ter essa noção de espaço, né? E é um pouco o papel do arquiteto fazer a leitura da capacidade do cliente de entender o projeto e insistir ao ponto do cliente ficar maduro para poder liberar o projeto para a obra. Mas isso que você falou, Moretti, que a pessoa chega no espaço, mas não foi isso que eu entendi, daí gera algum problema? Não, o único problema é que você tem que explicar mais, você vai despender mais tempo para mostrar para os clientes. Eu falo aqui Melara, vamos dizer. Só que eu trabalho com um monte de outros arquitetos. E cada arquiteto tem um jeito, tem um estilo de apresentar, de mostrar, de lidar, cada um. Então, eu lá na obra, eu tenho que administrar tudo isso. E hoje mesmo, diante de uma situação, estava com o cliente, o casal do cliente, em cima da laje, os dois, na hora que eu cheguei. Aí ela começou a olhar a piscina de cima, mas aquela borda infinita, eu estava pensando em fechar ela ali, em L, a borda infinita. Eu falei, mas peraí, veja bem, você vai fechar, olha o bosque que você tem na frente, você vai estar desfrutando isso. Conversa com o teu arquiteto. Eu não mexeria em nada, sabe? Eu acho que... Então, assim, o cliente começa a levantar. E testar também. E testar. Alguns vai testar, tudo testar bem. os limites. E acho que é o nosso papel mostrar, se for por esse caminho, vai acontecer isso. Se for por esse caminho, vai acontecer isso. E para você fazer isso, você tem que estar muito seguro daquilo que você está projetando. Com certeza. Cansa fácil. Depois de tanto tempo, você está seguro, né? Não tem. Mas você sabe uma eu tenho coisa? mais de 100 casas construídas, prédio, escola, hospital, clínica. Você já, 30 anos, gente.
fazendo a mesma coisa. Não tem como você não ter Não tá segurança. seguro. Mas eu não sei teu caso, mas sabe o que eu ouço às vezes em obra de cliente? Porra, mas eu estava no Google, eu entrei no Google, eu estava olhando. Pinterest pra mim. Pô, Pinterest é o Dá um trabalho. o vilão dos Pinterest. arquitetos. é brincadeira. É que são coisas assim que às vezes nem existem, né? Não cabem naquela Não, situação. são materiais que não existem, que Isso. a gente não tem acesso, são É. tecnologias, são coisas exclusivíssimas, são coisas que eu não Às sei como vezes é faz uma isso. foto de uma casa cliente- cor de... Não, o casa cliente cor me não, mostrou uma de escada. O cliente me mostrou uma escada que eram uns tubinhos muito fininhos, assim. Ah, eu queria uma escada assim. Eu falei, gente, isso aqui não para de pé. Isso aqui deve ser desenho de computador. Isso aqui não existe. Como é que faz? Ou se para, eu Achar não uma sei. Eu não sei pessoa. fazer isso aqui. Né? Eu não- como é que faz? Né? Não, tem disso. Ah, eu tem. quero uma... A inteligência artificial criou É, e vocês têm que botar no mundo. Aham. Então o Pinterest dá trabalho. Pra falar a verdade, a gente tem histórias todo dia. Eu não tenho um dia igual ao outro. Mas conta uma, então. Conta, gente. Não, putz, Não. eu vou ficar a noite inteira aqui. Não, pode contar, por isso que eu chamei Como vocês. aquela vez que você caiu do andaime. Que você... Não, eu já dei umas cabeçadas. Caiu nunca, mas cabeçada eu já dei, né? Isso é normal. Ossos do ofício. Mas tava de capacete. Tava, mas deu uma pancada boa, sabe? Então, assim... Puxa vida. Hoje mesmo, né? Teve que ir pra casa porque caiu. Eu tava Argamassa. passando por baixo do andame, o pintor de maçã. rebocada. Porra, mas levei uma é, passada nas costas. Faz parte. Uma sabe? chapiscada. Isso faz parte, faz Sai, parte. chega chapiscado Sai em casa. Chapiscaram, Moretti. Não, a pior foi só um adendo, né? Um dia que estava concretando e estava bombeando, e a hora que a bomba dá o recalque, é uma pressão violenta dentro. Eu estava passando do lado da mangueira e estourou a emenda. Pô, imagina o estado que eu fiquei, né? Tudo bem que respingou, o concreto voou e respingou por cima. Concretado. Eu Ficou lá, mas tá fui bem pra casa Moretti. trocar de roupa e tomar banho. Meu Deus do céu. Isso faz muitos anos, mas acontece. Não adianta, a gente tá na chuva, tem... E quantas vezes você põe o pé na obra? Que você acabou não respondendo. Veja, a gente tem vários projetos ao mesmo tempo, né? Então é diferente a atuação na obra do Sim, projetista do que do executor. Uhum. Conforme a necessidade de cada obra. Né? A complexidade. A complexidade, a etapa da obra. Existem algumas etapas essenciais que você tem que estar lá. E hoje também existe a facilidade de fazer um vídeo, mandar um Isso. vídeo, fazer uma videochamada, mostrar, filmar, olha aqui tem problema, que isso ajudou muito, né? Uhum. Mas eu gosto de obra, eu já construí bastante antes o escritório ficar focado só em projeto. A gente construiu várias casas. Você construía para vender. Para vender e para terceiros também a gente construiu. Aham. E já faz bastante tempo que a gente não faz isso, né? Foi lá no começo. Mas essa experiência foi bem interessante para pegar essa noção de obra, de canteiro de obra. Eu gosto de obra, eu gosto Sujar o pé na de obra. ver a coisa acontecendo, né? Ver a coisa subindo. Então, quando é necessário, a gente tem muitos projetos ao mesmo tempo. Então, você não consegue atender e ir em todas as obras o tempo todo, né? Senão você só vai em obra. Daí eu viro Moretti. construtor. Concorrente. E acho que o Concorrente, engenheiro não ia nem viro gostar concorrente. muito, né? com certeza. Dessas né? visitas. Mas o filme, o celular hoje Sim, resolve sim, bastante. o celular ajuda Hoje um monte. sim, muito, Você muito, faz muito. o videozinho, você tira a dúvida ali e Comenta, tal, fala. resolve. Isso é uma agilidade pra gente, não tem nem dúvida. Uhum. Tá? Moretti, você já, que os outros arquitetos não ouçam, como o Maurício não fez isso, mas já mexeu em projeto? Não é que eu... Não, Ali- eu não posso fazer isso. Não, Não, mas assim, a Nunquinha. gente pode contribuir. Não, nunca. jamais. Nem antigamente. Eu acho que isso é profissionalismo. Não, isso é uma coisa que eu nunca fiz. O que eu faço, Até sim... porque se mexer no meu projeto, não, É. não vai Não, rolar. não pega mais. O que a gente faz é contribuir com alguma solução para melhorar Ai, que determinada... diplomático que você Mas é. é verdade, é verdade. Até porque o arquiteto não consegue enxergar 100% Exatamente. do Sim. processo do projeto. Tem Isso eu sempre acho coisas legal. que aparecem, detalhes, até detalhes Exatamente. específicos de terreno. Uhum. Sabe, aparece lá, sei lá, um veio de água, uma pedra no meio do terreno. Sempre tem alguns Sim. acertos. Então, acho que o que é legal é isso. Eu que volto lá no início da nossa conversa. Isso. É a parceria, sabe? Eu Collab. acho que eu não tenho o direito, tá? E nem posso me permitir isso, de mudar algo que foi uma outra pessoa que fez. Mas eu posso contribuir para melhorar. Eu acho que isso que é bacana no processo. Sabe? Passar a mão no telefone, olha, aconteceu isso, resolver da melhor forma possível. Exatamente. Sem passar por cima. Tá? Uhum. E o respeito pelo projeto. Exatamente. Né? A gente tem as construtoras que a gente trabalha,
Eu pauto essa relação pelo respeito ao projeto, entende? Porque, obviamente, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Até as maneiras em obras mais fáceis podem simplificar. O cliente pode, eu aceito, o cliente não tem um olho muito acurado. Tá. Agora, o respeito pelo detalhe, pelo projeto, por seguir o projeto exatamente como foi pensado, é o que faz a diferença na relação arquiteto e construtor. Um exemplo que a gente tem aí, só completando, tá? Foi a casa que saiu na capa da Casa Sul, né? Puta, fantástica aquela estrutura. O processo foi bacana. Conta um pouquinho, a gente vai bacana. mostrar a revista aqui depois edição. no finalzinho. Assim, o que eu acho que foi legal foi a maneira que a gente optou em fazer o concreto aparente, tá? Moldado tudo em loco, deu um resultado assim muito legal, muito bacana mesmo. Ficou uma obra imponente, sabe? Quem viu, puta, tá adorando, sabe? Então, eu acho que isso que é legal. E a gente está fazendo isso nessa outra que nós estamos fazendo, que é uma casa maior ainda, e ali a gente vai fazer um mix, né? De moldado em loco e ripado, de tal forma que o cliente não vai achar onde está a diferença de um e outro. E a gente Nessa casa anterior, que saiu na revista, foi um desafio legal, porque especificamente naquele condomínio, nós já tínhamos uma casa próxima até, bem trabalhada, bem detalhada, uma casa que eu particularmente gosto muito daquela casa. E aí veio esse trabalho muito próximo, né? E o cliente tinha essa casa como referência. E eu, e agora? Vou ter que me superar um super trabalho que eu já acho muito legal, né? Nesse outro. E eu acho que elas conversaram bem, elas ficaram proporcionais, elas têm uma linguagem até parecida, assim. Gostei bastante do aquele resultado. projeto que você chega... Essa aqui é do Melara. Isso, Essa é do Melara. isso. São meio vizinhos, não são bem, não é vizinho de lá, mas tem uma você fica num ponto ali que você enxerga as duas. Então... Eu e a Júlia, a gente sempre nós duas fazemos os títulos, as chamadas de capa. E para essa a gente fez não sei se acertamos, espero que sim, que você fez ali você faz um resgate da arquitetura mais autêntica, com madeira, mas não aquela coisa fria. Nem me lembro qual foi o título. Os materiais mais básicos, né? Que né? foi concreto, madeira e pedra, né? Isso. a gente usa bastante, Sabe? né? O Então, concreto, madeira, pedra, o vidro, até o alumínio. Mas com a essência do material. Tentar fazer essa composição de uma forma que um material não se sobreponha ao outro, né? Isso. Esse equilíbrio de formas e de texturas que é o... E não ficou uma casa fria, né? Ficou uma casa quente, bonita, né? Eu acho que isso que é bacana. A própria arquitetura dela já é a arquitetura de interiores. Até os revestimentos internos, né? Não tem muitos revestimentos. O próprio concreto que aparece, a pedra, a madeira. E existe alguma coisa que os clientes têm pedido no sentido de arquitetura? Tem alguma coisa em comum entre os projetos? Por exemplo, eu quero, sei lá, um jardim enorme, eu quero uma piscina de borda infinita. Tem algum ponto, assim? Os clientes ou varia muitas muito? referências, né? Muitas referências. E às vezes referência nada a ver uma com a outra. Né? Cara, parece aquele pacote a mesma de revista, pessoa né? gosta disso. Revista, casa Geralmente são casados. Geralmente são casados. Um gosta de um negócio e o outro gosta de outro. É uma psicologia. Mas a gente ele quer pôr tudo na casa, aprendeu a lidar com isso. E tem alguma modinha da vez, assim? Por exemplo, eu vi na casa do meu amigo. Fugir das modinhas, né? Acho que é mais na elaboração do projeto. Não, e às vezes você usa uma solução, usa uma, duas vezes, daí quando você olha... Todo mundo usando. Todo mundo usando, daí e agora não vou usar mais. Você pensa assim? Tem certas coisas Ele que eu não aguento mais foge, fazer, eu fujo. Fica muito datado, fica muito repetitivo, né? Você pega, assim, de uma maneira geral... alguns projetos você olha igual. Então, mais do mesmo. E é difícil fugir. O mais difícil é sair É isso que eu ia da perguntar. fórmula, como é que você O que me muda? assusta é a fórmula. Então, você saindo da fórmula, acho que você vai por um caminho bom. E o que vocês acham que a gente deve esperar aí nos próximos... O que vai bombar na arquitetura? Que tipo de casa? Grande? Eu estava lendo uma pesquisa que saiu recentemente, né? A nova geração Z, ela não vai comprar imóvel. Ela não quer ter imóvel.
Vão ser meio nômades. Eles vão ser... Compartilhamento, né? A o possibilidade de compartilhamento. você usufruir de espaços, tornar a arquitetura uma coisa mais aberta, mais acessível às pessoas. Uhum. Eu acho que esse é o futuro, né? O compartilhamento. É como tem carro, como tem mobilidade Sim. urbana. Isso vai vir para Para arquitetura. Para arquitetura residencial, eu digo. Então, as pessoas... Mas ainda estamos muito longe disso. Sim, né? sim. Mas eu sei, imagina... Principalmente aqui em Curitiba. Talvez né? São Paulo, Primeiro, ou até fora do Brasil, né? Porque eles ainda vão demorar, né, a chegar Já numa existem, né? faixa. Já existem edifícios etária aí. compartilhados, Sim. já existem. Né? E a gente estava vindo numa onda de apartamentos cada vez menores, né? Tô falando Com mais acho que- serviços, né? Isso, grandes áreas, espaço Uhum. gourmet, né? E com a pandemia isso virou de ponta cabeça, porque você tinha vários espaços enormes que você não poderia usar, e o que era mais importante, que era ficar em casa, Era tinha 9 pequeno, metros quadrados, né? Como tem um prédio Mas lá é em que a São Paulo de pandemia 9 foi metros muito quadrados. fora do... né? Foi uma situação muito atípica. né? Mas que mexeu com a gente, Né? como Não, a gente quer mexeu, morar. mexeu, A gente tava falando tudo, do trabalho misturou aqui, completamente. né, do tamanho do imóvel. Hoje também está se falando muito dos espaços sênior, né? Que Uhum. a população vai ficar cada vez mais velha, quer dizer, vai viver mais tempo. Então, isso é um movimento muito sutil. Para encerrar, quais são as coisas mais inusitadas que já pediram para vocês em projetos? Pensa aí, moleque. Passo a bola. Deixa eu ver. Projeto. É que para mim, quando chega, normalmente chega resolvido. Já chega o projeto para mim, né? Mas que você... Eu tento afastar as coisas muito mirabolantes, né? Do tipo... Tipo um escorregador que venha do ático e caia na piscina. Gente, Tipo o não vídeo é do Disney. Instagram. Não é parque de diversão, é uma casa. Você vai usar. Vai. Eu acho que isso um pouco é o papel do arquiteto. Você fazer com que o cliente entenda o que realmente é necessário ou não. Porque o sonho, você não pode bloquear o sonho, ok. Uhum. Mas tem sonhos que você percebe por experiência que não vão se tornar Não são realidade. funcionais. Por exemplo, Isso é o legal. cliente chega Não é e pede, Como é que ele vai eu lavar quero o- uma, né? eu quero uma o raia. tobogã? Quero uma raia. Legal, raia é bonita, né? Uma coisa piscinona, bacana. Mas aí eu começo a perguntar, mas você nada? Quantas vezes você nada? Hoje, quantos metros de você nada? Você é Não, profissional. porque daí eu vou nadar. Então tá. Você quer a natação em si ou você quer o convívio? Tem o clube, tem. Uhum. Vale a pena, porque a hora que você faz uma raia, você vai pegar um espaço enorme do terreno. Vamos abrir mão de um jardim, vamos abrir mão de uma distribuição melhor por causa de uma raia. Tem certeza que você vai nadar? Uhum. Daí você já bota a pulga atrás da orelha. Então tem alguns pedidos que a gente vê que não fazem muito sentido, né? E a gente tenta esmiuçar esses pontos para o próprio cliente se autoanalisar e vir com uma resposta mais dentro da realidade dele. Uhum. Agora, já tive coisas absurdas, assim. Um cliente me pediu como se fosse um bunker, assim, uma sala estanque, assim, que ele pudesse sobreviver lá uma já fiz semana. isso. Quarto do pânico? É, Eu já não, é fiz mais isso. que o quarto do pânico. de sobrevivente. É mais que o quarto do pânico. O Bunker quarto do de pânico era uma contra-invasão sala- zumbi, assim? uma não, coisa um bunker do- que ele pudesse ficar lá com um sistema de telefone, um sistema de água, um sistema elétrico independente. Mas e, para qual situação? Situação... Guerra nuclear? Não, qualquer situação. Às vezes é uma neura do cliente. Uma Mas neura. eu tenho um cliente que ele foi sequestrado uma vez. Quando eu fiz a casa dele, foi feito uma peça separada, de pânico mesmo, com Oculta. porta, sabe? Tá forte. Não, mas aí tudo bem. Não, pânico esse tudo bem, cliente mas queria era ficar, um bunker, né? independente, assim, ser autossuficiente. Não, aí, Tipo, se cortarem minha luz, se cortarem a... Puta, aí já é se- negócio. aqui eu... Filtrando estoque de água. comida. Esse tipo de coisa. Poxa Gente, tá vida. assistindo muito. Como é que é o nome daquela série? Tá assistindo muita série. Não sei o quê. Ed lá, como é que é? Não sei o que lá. Acabou não fazendo, né? Acabei convencendo ele que E é custos, pira, né? isso. Não fez. Não. Mas foi um pedido. Gente, como é que eu vou lidar Mas com Mas isso? você se seria vier o capaz- apocalipse zumbi, ele vai Agora, ligar. se o cliente bater o pé, eu faço. Mas é possível ter uma coisa em que a Não. pessoa sobreviva com possível. filtro de ar? É possível. É possível. Você Você pode fazer uma conhece coisa toda- completamente independente. Pode fazer um sistema blindado. Você Nossa, tem mas como e fazer. o custo disso também? Fico É. imaginando. Aí não, você já começa a me- entrar, né? Você começa, da tudo neura. bem, mas para fazer assim, você vai ter que ter 2 entradas, 2, né? Aham. Aí já começa a mudar a história.
Porque Então, cada pessoa é uma. né? e esse é o nosso papel, sabe? Interpretar os desejos, os anseios dos clientes, trazer um pouco para a realidade de obra, o que tecnicamente é possível, o que legalmente é possível, e prazos e custos, né? Então, a gente traz toda essa Não, e tem uma coisa expectativa para uma realidade de obra. Tem uma coisa também que dentro disso você faz e a gente acaba fazendo, eu faço isso às vezes, a gente age como psicólogo com alguns clientes, né? É coisa de louco. Vocês entram muito na intimidade da pessoa. Se discute coisas muito... Muito, né? A pessoa vai dizer íntimas, quantas vezes ela vai no banheiro. Projeto de interior, então, Nossa. você vai discutir como é que a pessoa guarda as roupas dela. Então, não tem como você não... E às vezes Não- nem ela você se sabe envolve. direito qual que é o Você sistema, começa a trazer quantos pares de perguntas, sapato ela tem. Você começa a trazer algumas questões, algumas perguntas que o próprio cliente se questiona. Peraí, então... É verdade. tem que responder isso, tem razão. Então, vamos pensar melhor. Para encerrar, Curitibano é um cliente mais difícil do que outros lugares? Ou tem como fazer uma análise? Eu não vejo esse bairrismo, assim, não vejo isso. Também Talvez não. um pouco assim, demore um pouquinho mais para se soltar e trazer as informações que você realmente precisa. Mas eu não vejo grandes dificuldades. Já fiz trabalhos em vários estados fora do Brasil e não acho que haja assim, uma coisa de curitibano, de bairrismo e tal. Eu acho que esse bairrismo também... Até já- porque eu sou praticamente, curitibano, então tem uma Exatamente. certa... Tem uma certa... Mas alguns dizem que o É. curitibano ele é mais detalhista, né? Gosta de Mas um gente, certo estilo. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estava pensando no lance aqui de Curitiba. Se você pega uma foto de Curitiba hoje, se você pudesse pegar ela, levar ela no passado, a pessoa fala, não, isso não é Curitiba, jamais Curitiba vai ser assim. Porque antigamente a construção em Curitiba, né, Maurício? Imóveis contemporâneos, por exemplo, ninguém gostava, né? Era telhadinho, era isso, era aquilo. Mudou completamente. Então a arquitetura curitibana mudou muito. Estou errado? O tempo vai passando, Exatamente, novas tecnologias vão exatamente. vindo, E você vai se Curitiba- transformando, né? Explodiu. Então, hoje Curitiba é uma cidade de referência no Brasil, no mundo. Você vê imóveis que estão sendo lançados aí, fantásticos, cada um mais lindo que o outro, sabe? Então, Que bom, né? tem que Curitiba... administrar. Você tem que administrar. O cliente é o cliente. Somos fãs de Aqui Curitiba ou em aqui qualquer nessa lugar sala. é o cliente. Totalmente. Entendeu? Você tem que ter o feeling para poder... Curitibano da gema. Nós. É nós. Que conversa gostosa. Muito obrigada. Não Foi saiu nenhuma muito besteira, legal. tá vendo, né? Viu como passou rápido? Não saímos do tapa. Não, pô, show de bola. tranquilo. Então, fica aí o modelo de negócio aqui, o Colab, entre arquiteto e engenheiro. Deve ser É assim. bem por aí. Conheçam o trabalho deles, a gente vai deixar todas as referências aqui. A gente chamou-os porque realmente conhece o trabalho, sabia que ia dar um papo gostoso aqui, essa entrega que vocês fazem. Mais alguma coisa, Júlia? Entregar o presente para eles. Ah, sim, mais uma vez, Eletro Rastro, nosso apoiador, presenteando. Obrigado. Cada um de vocês vai ganhar uma luminária Obrigado. dessa. Já conhece Eletro Rastro? Vale a pena conhecer. 5 super lojas em Curitiba, como eu falei aqui no começo. Olha, cresceu muito. É curitibana, mas vende para todo o Brasil. E eles têm peças muito, muito legais. Inclusive, toda a parte de iluminação, não só decorativa, estão há muito tempo no mercado. Obrigada, Eletro Rastro. Obrigada por você que nos acompanhou. Tem alguma pergunta aqui Deixa para aqui embaixo. esses arquiteto e engenheiro que não são rivais? Deixa aqui. Obrigada, Júlia. Obrigada, gente, mais Obrigado, uma vez. obrigado mais uma vez. Tá bom?